Olá, começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu vou entrevistar o presidente executivo da ABAC, a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, Paulo Rossi. É um prazer recebê-lo, Paulo. Prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade. Paulo, vamos começar então explicando para as pessoas o que é o consórcio. Ora, o consórcio nada mais é do que a reunião de pessoas físicas ou jurídicas que se reúnem num grupo fechado, através do autofinanciamento. E, na verdade, todos os participantes desse grupo se proporcionam um crédito. Esse crédito vai se destinar à compra de bens móveis, imóveis ou até à contratação de serviços. E como é que surgiu o consórcio? Como é que ele teve início, quando a gente puxa um pouquinho essa parte histórica? O consórcio, na verdade, ele teve início lá na década de 60, praticamente com a indústria automobilística. Naquela oportunidade, a gente existia um problema que no Brasil é cíclico. Ou há falta de crédito, ou o crédito é muito caro. Então a indústria automobilística viu no consórcio uma oportunidade para também ajudar a vender os seus bens. Então, basicamente, a gente pode dizer que o consórcio teve início com a indústria automobilística no Brasil. Isso a gente está falando mais ou menos de que época, Paulo? Em 1962 foram criados os primeiros grupos, de automóveis. E depois, ao longo do tempo, nós tivemos grupos de caminhões, grupos de motos. Mais na década de 80, os grupos de eletroeletrônicos, depois vieram os grupos de imóveis em 1990, depois os grupos de serviços também. Então, na verdade, a gente teve um ciclo, crescente dos segmentos. Dos segmentos. Hoje a gente tem em várias modalidades, a gente pode sim adotar o consórcio, né? Isso. A gente tem, na verdade, para as pessoas terem uma ideia, números de quantos consórcios nós temos no Brasil? Olha, nós temos hoje cadastrados cerca de 180 empresas e consórcios, e nós temos a ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradores e Consórcios, que congrega praticamente 140 empresas e consórcios, tá? E hoje a ABAC é composta de empresas de todos os segmentos, seja as independentes, seja as ligadas à indústria automobilística, seja as ligadas a instituições financeiras ou até mesmo aos grupos varejistas. Então hoje o nosso espectro é bastante grande e hoje nós temos quase 6 milhões de participantes ativos, tá? Então realmente participando de todos os grupos. Agora, o segmento mais forte, até pelo número de participantes, é o segmento de veículos automotores. O número de consorciados de imóveis, por exemplo, é um número bastante expressivo. Nós temos aí 703 mil consorciados ativos. E com uma representatividade bastante grande, porque a gente sabe que hoje o grande sonho do brasileiro ou é comprar o seu automóvel ou ter a sua casa própria. Então, o segmento realmente de imóveis vem crescendo muito ao longo dos últimos anos. Mas hoje, em primeiro lugar, ainda nós temos o setor de automóveis, exatamente, é isso? Primeiro vem lugar, automóveis. Dá para a gente ter uma ideia de quanto representa nesse segmento o setor de automóveis? Olha, o segmento de automóveis hoje representa em torno de 85% do número de participantes ativos. Então é um segmento realmente bastante expressivo, por ser o mais antigo. Tá. Porque hoje a gente pensa o mais conhecido, né, Paulo? O mais conhecido também. A gente costuma dizer assim que a origem teve com o consórcio de Carlo, que a gente costuma dizer. Então, ele realmente hoje representa 85% do número de participantes ativos, e crescendo cada vez mais, assim como os demais segmentos. Eu gostaria até de destacar um segmento relativamente novo, que é o segmento de serviços, que ele começou aí com a edição da Lei 11.795, que entrou em vigor no dia 6 de fevereiro de 2009. Então, é um segmento que tem apenas 5 anos, mas que realmente tem uma perspectiva de crescimento muito grande, exatamente pelo peso que tem o segmento de serviço no Brasil, que corresponde a quase 70% do PIB nacional. PIB, claro. E dá para dar alguns exemplos, Paulo, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor em quais atividades em relação aos serviços que a gente pode fazer um consórcio? O consumidor, quando ele adere a um consórcio de serviço, a um grupo de serviços, ele tem direito à utilização de um crédito. Ele vai participar de um grupo e vai ser sorteado, vai ser sorteado ou vai ser contemplado por lance. Então, há a contemplação por sorteio e por lance. Explica só para a gente fazer uma explicação um pouco mais clara para o nosso telespectador. Significa o que ser contemplado por lance?
É exatamente assim. Se você não for contemplado por sorteio, você tem a possibilidade de oferecer um número de prestações que vai ser convertido num percentual. E se o seu percentual for o mais alto dentre os vários lances que forem oferecidos, você terá direito ao recebimento do crédito. Você recebeu esse crédito após a sua contemplação, você pode contratar qualquer serviço. A última pesquisa que nós fizemos indicava exatamente a possibilidade de você, no maior percentual, era o percentual para a utilização no segmento de serviços residenciais. Né? Então, por exemplo, você quer fazer um serviço de marcenaria na sua residência, você quer fazer um serviço de paisagismo, você quer fazer um serviço de limpeza de piscina, de eletricidade. Tudo dentro desse segmento de serviços residenciais é possível na utilização do crédito. Ou seja, você tem o crédito e você investe esse crédito da melhor forma que você achar. Agora, vamos supor que você não queira utilizar na sua residência. Porque muita gente hoje compra a sua casa, né, seja pelo consórcio, inclusive, e aí chega naquele momento em que você, por exemplo, tem que fazer aquele serviço de marcenaria e você quer usar um serviço de marcenaria de primeira linha. Esse é um valor muito alto hoje. Então o consórcio lhe dá essa possibilidade. É claro que ao contrário do consórcio de imóveis, em que os prazos são maiores, de 120, 150, 180 até 200 meses, no segmento de serviços os grupos são de menor duração, ou seja, estão na ordem de mais ou menos na ordem de 36 meses. 36 meses. Exatamente. E é claro que os créditos são menores também. Hoje no consórcio de imóveis a gente tem créditos de até R$1 milhão. E até no consórcio... R$1 milhão, Paulo? Exatamente. Quando a gente fala de imóveis. Exatamente. Já no consórcio de serviços, esses créditos são de menor valor. Tá. Estão variando em torno de 24 a 30 mil reais. Essa é uma média. É uma média. Porque eu já vi, inclusive, pessoas utilizando o consórcio de serviços, por exemplo, esse crédito que nós falamos, para fazer formaturas, casamentos. Exatamente. Então é aquele espírito, né? Você foi sorteado ou você foi contemplado por lance, o que eu vou fazer com aquele crédito, né? Então depende muito da necessidade do consumidor. Por isso que nós fazemos essa pesquisa de tempos em tempos, para que a gente apure junto às administradoras associadas como é que está sendo aí o desejo do consumidor. Tá. Então é claro que ele pode utilizar num serviço residencial que foi o maior percentual, na ordem de 64%, mas nada implica que ele possa uma festa para o seu filho, uma festa de formatura, uma festa de casamento, ele faça uma viagem, ele possa inclusive pagar no MBA para si ou para o seu filho, né? Então realmente vamos dizer assim, a amplitude da utilização do crédito de serviço é bastante ampla. Agora a gente comenta um pouquinho sobre automóveis, falamos também sobre imóveis. Imóveis, na verdade, quando a gente fala de consórcio, ele vem num crescente, né? Isso. Isso é explicado por quê? O senhor acredita que existe um déficit ainda habitacional? Existe sim um déficit habitacional e a gente, assim, o Banco Central indica qual que é o valor da cota do consórcio, o valor do ticket médio, né? A gente, se pensar em São Paulo, a gente vai pensar em imóveis de alto valor, né, 500, 800, até 1 milhão e até mais. Claro. Agora, o nosso ticket médio está em torno de 113 mil reais. 113 mil? Exatamente. Saiu de São Paulo, cai bastante. Exatamente. Né? Então, em certas localidades do Brasil, você consegue comprar a sua residência, pode comprar um terreno. Claro, fazer a construção. Fazer a construção. Então, assim, a gente apurou, inclusive, nessa pesquisa feita pela Quorum Brasil, que 61% das pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa realmente se planejaram com antecedência. E o consórcio nada mais é, principalmente de imóveis, nada mais é do que uma coisa que trabalha para o seu futuro. Claro. Então é considerado um bem de futuro. Né? Então, o que você faz? Você está pensando no seu futuro, você está pensando em comprar a sua residência, você está pensando em, de repente, fazer uma poupança programada, ou seja, você está querendo investir no seu futuro, por isso que é considerado um bem de futuro. O consórcio, ele se insere bastante nessa questão do planejamento financeiro, da educação financeira. Por quê? Porque se você pensar em construir o seu patrimônio, ou ampliar o seu patrimônio, seja pessoal, seja familiar ou até empresarial, é interessante que você faça isso com bastante planejamento e com antecedência. Se você pensar num prazo médio de 150 meses do consórcio, você, claro, que é uma pessoa que não pretende comprar esse bem imediatamente. Você até pode ser contemplado logo por sorteio. Claro. Ou, se você tiver uma reserva financeira e até utilizar o dinheiro do seu fundo de garantia
em algumas situações, seja para oferecer um lance, seja para complementar o valor da sua carta de crédito, ou até se você já é consorciado e está de posse do imóvel, você pode amortizar parte dessas prestações, pagar parte delas ou amortizar totalmente. Então você pode ver que o consórcio, principalmente de imóveis, é para pessoas que realmente planejam o seu futuro. Planejam o futuro. Exatamente. E esse é um ponto que o senhor tocou que é fundamental. É possível a gente utilizar o FGTS justamente para dar entrada no consórcio ou complementá-lo, né, Paulo? Isso. Então você tem 3 situações básicas se você pode utilizar o fundo de garantia. Você quer oferecer um lance. Então, se você estiver interessado em comprar um imóvel residencial para moradia própria, isso é uma condição importante. Se você já tem 3 anos de contribuição para o fundo de garantia, por exemplo, seja em uma empresa ou em várias empresas, você tem direito a utilizar seu fundo de garantia. Existem outras condições. Hoje estou dando um exemplo assim bastante geral. E o seu imóvel, eles têm de valor aqui em São Paulo, por exemplo, até 750 mil reais. Certo. Então você pode utilizar o seu fundo de garantia, por exemplo, para oferecer um lance. Ou, eventualmente, você foi contemplado e aí então você quer complementar com o valor da sua carta de crédito para comprar um imóvel de maior valor. De maior valor. Aí você pode utilizar o FGTS. Você pode também. Ou se você já está de posse do imóvel e você tem lá uns recursos no fundo de garantia, você pode pagar parte das suas prestações ou amortizar totalmente o seu saldo devedor. Então, a utilização do fundo de garantia é algo que vem em benefício do consorciado. Inclusive, a BAC tem uma cartilha que se chama FGTS mais consórcio e é igual a casa própria. E essa cartilha, que inclusive está no nosso site, o consumidor pode fazer um download e ali dá toda a explicação de como ele usa, inclusive, o fundo de garantia no consórcio de imóveis. Ótimo. Então é uma excelente oportunidade para que ele possa fazer download não só dessa cartilha. Para ter mais informações também, mais informações. Né, Paulo? Quanto mais informações, mais seguro, né, o consumidor mais seguro fica. Ele vai realmente se sentir para comprar cotas de consórcio de todos os segmentos. Quais são as vantagens, os benefícios na hora que a pessoa vai comprar uma cota de consórcio? Porque sempre fica a dúvida, faça um financiamento ou compra um consórcio? Qual que é a diferença? O financiamento é indicado para aquelas pessoas que precisam do bem imediatamente. O consórcio, que ele já comentou, são para pessoas que trabalham com planejamento financeiro. A longo prazo, né? A longo prazo. Agora, nós temos, por exemplo, no consórcio de eletroeletrônicos, prazos menores. Então, você trabalha com o médio prazo, tá? Mas, como a gente está falando do consórcio de imóveis, vamos trabalhar a longo prazo, tá? Então, a primeira questão é o custo. O seu custo é bem menor que o financiamento. Você vai falar assim, pô, mas eu tenho dinheiro aqui para dar entrada num financiamento de imóveis. Mas você não precisa daquele imóvel imediatamente. Você está pensando exatamente no seu futuro, no futuro dos seus filhos, por exemplo. Você faz a reserva daquele valor, guarda lá em algum lugar, numa poupança, por exemplo. E em vez de você entrar num financiamento, você pode transformar aquele valor que você tem na poupança ou até o dinheiro do seu fundo de garantia num custo de oportunidade. Então você, no seu mapa mental, você fala, bom, seria interessante que eu tivesse acesso a esse crédito num determinado prazo. Você pode participar por sorteio todos os meses, esse é um direito que lhe é conferido. Certo. Ou, eventualmente, você pega aquele valor que você teria dado de entrada num financiamento, você transforma aquilo lá e pode oferecer um lance. Um lance. Então, você transforma aquele valor num custo de oportunidade. Então, a primeira questão é um custo, o primeiro fator principal é o custo, né? Tá. Primeiro, prazo longo. Quando você recebe o seu crédito, você tem o poder de quem compra à vista, ou seja, você vai ter um dinheiro como se você tivesse um cheque em mãos. Então você vai no mercado consumidor adquirir aquele imóvel que você tinha vontade de comprar. E nós estamos falando então sobre quais são os benefícios e vantagens do consórcio em relação ao financiamento. Então a primeira coisa, na verdade, é a gente ter esse planejamento, é um bem ou um serviço que não é a curto prazo, certo? Sim. Você tem que ter esse planejamento. Isso. Em relação aos custos, porque a gente fala em financiamento e nós todos sabemos que as taxas são bastante elevadas que nós temos aqui no Brasil, né? Em relação ao consórcio, o que a pessoa ela vai efetivamente pagar quando ela contrata um consórcio, compra uma cota? Então vamos lá, eu vou pegar um grupo de 150, vamos falar de imóveis, um grupo de 150 meses, você tem lá um crédito, por exemplo, de 500 mil reais.
eu falei que o custo é bastante baixo, e é mesmo. Vamos pegar uma taxa média de administração de 0,114 ao mês, 0,11% ao mês. Você começaria com uma prestação inicial de R$ 3.900, ou seja, para um crédito de R$ 500 mil é um custo bastante baixo. Hoje, se você pegar esse custo e multiplicar ao ano, 12 meses, por exemplo, você chegaria a um custo de 1,3%, 1,4%, né? E aí cabe ao consumidor realmente fazer uma ampla pesquisa, né? Procurar uma administradora autorizada, depois verificar qual que é o custo, qual que é a taxa de administração que essa empresa está cobrando. Porque varia de empresa para empresa, varia de empresa para empresa. Então é interessante que o consumidor faça essa pesquisa. Mas eu dei um exemplo exatamente para mostrar que é um custo bastante baixo. Então, enquanto no financiamento você tem um custo aí, dependendo, vamos dizer, do seu relacionamento com o banco, entre 8,5% até 11%, no consórcio você chega a pagar 1,3%, 1,4% ao ano. Então o custo é bastante baixo. Então eu falei do custo, falei do poder de compra à vista, quando você é contemplado, e eu gostaria de destacar também que daquele crédito que você tem em mãos, você pode usar até 10%, no caso do consórcio de imóveis, para fazer frente algumas despesas que pouca gente põe na ponta do lápis. Quais são? As despesas de cartório, né, para você fazer a transferência de imóvel. Então, se você tem um crédito lá de R$500 mil, em tese, você poderia usar até R$50 mil para fazer frente a essas despesas, e também é um alívio para o consumidor. Com certeza. Na hora que, de repente, ele vai ter que a maioria, acho que, por mais que ela planeja, ela está pensando tanto no imóvel, mas ela não faz a conta desses custos que são elevados. Exatamente. Né, Paulo? Então, hoje você, por exemplo, pagar o ITBI, você pagar essas taxas cartorárias, elas são tabeladas e são custos bastante altos, que claro, no caso do ITBI, muda de município para município. Claro, né? claro. Então realmente tem essa vantagem. Por óbvio, qual imóvel que você vai comprar nesse caso? Então você não compraria um imóvel de 500, você compraria um imóvel de 450, admitindo-se o uso de 10%, ou seja, os R$50 mil. Tá? Então, realmente, a flexibilidade do consórcio, ele é bastante ampla, por isso que a gente tem essa quantidade de 6 milhões de participantes ativos, né, e em crescimento, praticamente em todos os segmentos. É importante, que nem eu já frisei, que o consumidor faça uma ampla pesquisa, né, para identificar, primeiro, uma administradora de consórcio devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil. Ele identifica essas empresas no próprio site do Banco Central ou também no site da ABAC. E aí então ele identifica essa empresa, verifica quais são as taxas que essa empresa está cobrando, né? E aí então, segundo passo, depois de verificar as taxas, ler com bastante atenção o contrato. No fundo, o consumidor não pode ter dúvidas sobre a modalidade que ele está aderindo, certo? Como é que ele participa da assembleia, como é que ele oferece, por exemplo, um valor de lance, né? Quais são todos os direitos e as obrigações desse consumidor. Claro que também não acreditar em promessas verbais, né? Então realmente isso é um item bastante importante também. Leia com bastante atenção. O consórcio se adapta ao que você está precisando? Não, eu vou dar um exemplo. Você vai casar daqui 3 meses, por exemplo, né? Então, você tem que pensar que você tem que ser sorteado. Se você não for sorteado, você tem que oferecer o lance. O seu lance tem que ser o vencedor. Tem isso também, né? Na questão do imóvel, tem uma questão familiar também. Ou seja, você tem que identificar aquele imóvel que você tem que comprar, se é imóvel novo ou imóvel usado. Tudo isso demanda tempo, né, Paulo? Isso demanda tempo. Então, na maioria das vezes, envolve uma decisão familiar. Então, você tem que saber realmente se o consórcio está dentro daquilo que você precisa. Por isso que a gente costuma dizer e frisar, se você não precisa do seu bem imediatamente, você está fazendo isso a médio e longo prazo, um planejamento a médio e longo prazo, o consórcio realmente é ideal para você. O que a gente estipula por médio e longo prazo, mais ou menos? O que vocês vislumbram em termos de médio e longo prazo? No caso do imóvel, a gente costuma trabalhar com prazos que vão de 100 meses a 200 meses. Então, a rigor já é um prazo longo. Se você pegar no automóvel, esse grupo pode variar de duração, pode ser de 50 a 80 meses. Se você pegar motocicletas, 50 a 60 meses. Se você pegar eletroeletrônicos e outros meios móveis duráveis, aí já varia entre 24 e 36 meses. De serviços, de 24 a
48 meses com uma média de 36 meses. Certo. Então a gente realmente está trabalhando a pelo menos médio e longo prazos, né? Então é importante que o consumidor realmente verifique todas essas condições, verifique se ele está dentro do perfil do consórcio. É uma modalidade de autofinanciamento, o custo dele é baixo, mas ele tem lá suas peculiaridades. É importante que o consumidor saiba as disso, conheça bem. Claro. Agora, Paulo, uma dúvida. A pessoa ela pode fazer quantas cotas de consórcio ela quiser? Como é que funciona? Existe uma regra do Banco Central para que a pessoa compre cotas, tá? Então, a regra determina que você pode até ter 10% do número de participantes daquele grupo. Então, se aquele grupo tem 200 participantes, em tese você teria direito a comprar até 20 cotas. Mas é um cálculo que tem que ser feito em função do prazo, mas eu vou dizer assim que em média é 10%. 10%. Agora, mas eu posso comprar uma cota, por exemplo, de imóveis e uma outra de serviços? As Sim. modalidades, elas são paralelas? São paralelas. Então você vai ter que entrar num grupo para aquisição do imóvel e no outro grupo para aquisição de serviços. Certo. É interessante, essa pesquisa da Quorum nos dá alguns percentuais, né, inclusive sobre o consórcio de imóveis. Então, se a gente pegar assim, por exemplo, como é que é a proporção entre homens e mulheres no consórcio de imóveis, né? Então, essa pesquisa da Quorum Brasil indicou o seguinte: 71% dos pesquisados eram homens e 39% mulheres. É mesmo? Como é que ficam entre casados e solteiros? 82% são casados e 18% são aí até faz solteiros. sentido. Agora, os homens, eles realmente então compram muito mais do que as mulheres? Isso no consórcio de imóveis. Se você já pegar o consórcio de serviços, a Aí proporção é o contrário. Aí é 65% de público feminino e 35% de público masculino, né? Em termos de automóveis, meio a meio, mais ou menos, 50%? Ainda no consórcio de automóveis também, aí os homens ainda estão levando uma pequena vantagem. Mas a gente costuma destacar o seguinte: as mulheres vêm ocupando cada vez mais postos de comando. Então, com essa ascensão das mulheres em diversos cargos importantes, e muitas vezes assumindo inclusive a posição de chefes de família, a tendência realmente é que aumentar, tá? Então, inclusive, ela muitas vezes oferece seu salário na composição, né, de renda familiar. Claro. Então, é importante que homens e mulheres continuem participando do consórcio de geral, principalmente no de imóveis. E, Paulo, em relação a essa pesquisa que vocês têm, vocês conseguem traçar realmente o perfil do consumidor? Não só sexo masculino e feminino, mas faixa etária? Vocês conseguem ter um panorama? Olha, no consórcio de imóveis ainda, vamos falar um pouquinho sobre idade, tá? Então, 51% das pessoas estavam localizadas na faixa de 30 a 49 anos. De 50 anos em diante, em torno de 35%. E até 29 anos, 14%. Então a gente verifica o seguinte: há um espaço muito grande para que o jovem adquira cotas de consórcio. Claro. A gente imagina o seguinte: o jovem hoje ele sai cada vez mais tarde da casa dos seus pais. Então ele fica na casa dos seus pais com um conforto. E quando ele quer sair realmente já com o automóvel na mão, com imóvel. Então, e é nessa fase que ele poderia aproveitar justamente para comprar uma cota, né, Paulo? Então fica aí a sugestão: jovens, comprem cotas de consórcios, não só de automóveis, como de todas as outras modalidades. Mas se você está na casa dos seus pais, por que não comprar uma cota de imóvel, já pensando quando você sair ou quando você sair da casa dos seus pais para casar, claro, né? Então, realmente, essa pesquisa nos deu esse referencial. A gente costuma dizer o seguinte: tem tudo para que o consórcio continue a crescer ao longo dos próximos anos. Eu gostaria de destacar um aspecto que a gente falou muito de planejamento financeiro, mas tem um aspecto que é educação financeira. Hoje, cada vez mais divulgada, principalmente escolas que estão aí com projetos piloto, né, já adotando, na verdade, como uma disciplina mesmo, uma disciplina, né? Educação financeira. Então, assim, quanto mais conhecimento o jovem tiver, melhor, né? Melhor, porque inclusive ele pode influenciar seus pais na compra, não só de consórcio, mas seja de qualquer outra modalidade. Mas eles trazem isso da escola e acabam, de repente, também influenciando seus pais e, de repente, ajudando nessa disciplina, inclusive, do orçamento doméstico, né? Bom, Paulo, já que a gente está aqui num programa que a gente fala justamente da Avenida Paulista, eu gostaria de também saber qual que é a sua relação com a nossa avenida.
Olha, a relação é a melhor possível. Eu trabalho aqui na Bela Vista, né, pertinho da Avenida Paulista. Eu trabalho na Rua Vanhandava, né, uma rua conceito, inclusive. Então eu tenho, né, uma boa relação com a Avenida Paulista e com toda aquela região. E gostaria de destacar também que, se as pessoas estiverem dentro desse espírito do planejamento, que adquiram cotas para comprar imóveis, né, sejam imóveis residenciais ou até comerciais, na região da Avenida Paulista. Claro. É uma excelente oportunidade para você fazer um investimento, inclusive para o seu futuro. Você imagina o seguinte, você um dia vai pensar numa aposentadoria, ainda que você não trabalhe full time, então por que não pensar em comprar uma cota de consórcio, por exemplo, para você ter uma renda futura? Então, como a região da Paulista nunca sai de moda, né? É verdade, é o contrário, está cada vez mais em ascensão, né, Paulo? Exatamente, então por que não você pensar no seu futuro? Compra uma cota de consórcio, vai fazendo um planejamento, pagando um pouquinho por mês, e quando você for contemplado, né, ou perto da sua aposentadoria, você pode alocar aquele imóvel, né, para ter uma renda, para você né? ter uma renda futura. Então, a nossa relação é a melhor possível com a Avenida Paulista, moro perto, trabalho perto dela, então é claro que a gente torce para que a Avenida Paulista continue aí realmente sempre em ascensão. Bom, Paulo, infelizmente nosso tempo já está acabando. O senhor gostaria de fazer algumas considerações finais? A gente, né, torce para que o consumidor realmente insira cada vez mais o planejamento financeiro no seu dia a dia, né, que insira definitivamente a educação financeira. A gente sempre pensa, né, nos pais, nos filhos, e que a gente tenha aí um futuro próspero, né, pela frente. Então, a gente torce realmente para que aí o consumidor realmente insira cada vez mais informações para que ele faça a compra segura de quais segmentos ele escolher. Então, é isso que a gente torce. E que realmente o consumidor aí adquira cada vez mais cotas de consórcio de todos os segmentos. Já. Muito obrigada pela sua presença, viu, Paulo? Tá, muito obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Obrigada. E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.